reformas em Brasília entram na mira do Congresso. Luciana Verdolim. Olha, o Congresso Nacional promulga hoje a chamada PEC emergencial, que abre espaço para o pagamento de mais uma rodada de ajuda financeira a quem sofre os efeitos econômicos da pandemia da Covid-19. Com isso, as reformas administrativa e tributária entram no radar dos parlamentares e a expectativa é de que elas também saiam do papel. A proposta de reforma tributária chega com a promessa de manter a carga tributária no momento em que existe uma queda de braço entre o governo federal e os governadores por conta do preço do óleo diesel. Depois do presidente Jair Bolsonaro ter anunciado a isenção de impostos federais sobre o diesel para evitar uma nova greve dos caminhoneiros, isso num sentido oposto. 18 estados e aqui o Distrito Federal decidiram aumentar o preço de referência para a cobrança do ICMS. Dos 27 estados, 13 decidiram aumentar também o valor de referência do gás de cozinha. Na prática, os estados vão arrecadar mais ICMS, sendo que os postos de combustível é que vão definir no final se esse reajuste será repassado ou não para o consumidor. Os aumentos começam a valer amanhã. Na reforma tributária, a promessa é outra. O presidente do Comitê Nacional dos Secretários de Fazenda dos Estados e aqui do Distrito Federal, Rafael Fonteles, explica que, pela primeira vez, temos uma proposta de reforma tributária no Congresso que tem o apoio de todos os governadores. Então, a reforma tributária é a reforma mais importante, estrutural do nosso país para garantir a simplificação do sistema, a segurança jurídica, a competitividade e o crescimento econômico. O líder do governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros, também se mostrou confiante de que finalmente as propostas vão sair do papel e que essa será uma semana importante e decisiva no Congresso Nacional. A Câmara assume um protagonismo, junto com o Senado, de colocar as soluções que o Brasil precisa à mesa. O governo Bolsonaro já mandou esses projetos para a Câmara há muito tempo, mas eles não foram colocados à apreciação do plenário. Então nós vamos votar como votamos a autonomia do Banco Central. A discussão deverá começar pela reforma administrativa, que enfrenta, no entanto, uma grande resistência dos servidores públicos. Eles reclamam que irão perder direitos. O próprio presidente Jair Bolsonaro, no entanto, já afirmou que a mudança será apenas para os novos servidores, que não muda as regras para quem já está trabalhando. Por isso, a reforma, inclusive, tem sido classificada como tímida demais. O deputado Tiago Mitral defende a necessidade de mobilizar a opinião pública e a maior parte dos parlamentares para mostrar que a proposta é benéfica. O que eu acho que a gente precisa fazer é, como sociedade, se mobilizar para defender a reforma. A sociedade brasileira como um todo é quem vai ser beneficiada das medidas que buscam modernizar o Estado brasileiro. Só que essa sociedade muitas vezes é difusa e não se organiza para fazer contraponto às pressões exercidas por grupos minoritários, mas muito bem organizados. Antes de entrar na discussão das reformas, no entanto, o Congresso Nacional ainda precisa votar o orçamento agora de 2021, que deveria ter sido aprovado em dezembro do ano passado. De Brasília, Luciana Verdolim. Pois é, as reformas, pensando aqui especificamente na reforma administrativa, traz consigo aí o caminho para modernizar o Estado brasileiro. É absurdo que hoje em dia, quando o Estado vai contratar, basicamente contrata todo mundo num regime de estabilidade. Contrata um funcionário para uma medida, para uma necessidade de agora e vai pagar essa conta por mais 40 anos pela frente. Não tem sentido. É preciso ter diferentes categorias, como busca criar a reforma administrativa para, olha, tem funções típicas de Estado. Um procurador, é claro, vai ter que ser assim. Agora, outras categorias de profissionais não precisam ser assim. A gente precisa ter mais flexibilidade, modernidade e rapidez nas contratações públicas sem estrangular o orçamento com uma folha de pagamentos que não acaba mais. Todo mundo quer uma reforma, todo mundo quer. Mas na hora da particularização, ou seja, definição dos dados ali, os estados ficam com medo de perder receita na reforma tributária, os municípios também já têm muita função e também não querem perder, e a coisa dificulta.
Eu achava que o processo se resolveria com um programa revolucionário que roda a arrecadação e distribuição como se fosse a legislação estudada no Congresso Nacional, uma simulação perfeita, mas isso não funcionou. Eu sou do tempo aqui em que Mussa Demes, Germano Rigoto, Sandro Mabel, todos foram derrotados na última hora com a reforma tributária. Mas agora eu vejo uma possibilidade forte. A prova disso foi a aprovação da PEC na semana passada, né? Esta proposta emergencial que mostra ali mais de 320 parlamentares dispostos a votar uma reforma constitucional, e isso é muito importante, reduzindo a oposição a algo em torno de 120 votos. Então, mostra que o Congresso é reformista. Agora, a reforma administrativa, esta é difícil demais, enfrenta poderes aqui no Congresso Nacional que ninguém entende, mas que existe. É a entidade chamada assessor e funcionários públicos. Eles comandam os gabinetes e dificultam mesmo. É por isso que o presidente Jair Bolsonaro teve essa saída de emergência, valendo só para os próximos, os que entrarem no serviço público depois da reforma. Esta é a saída para a reforma administrativa. Agora, a reforma tributária é urgente demais, né?